Capítulo 4. Obediência. A obediência é o primeiro distintivo do discípulo. Obedecemos a Deus porque Ele é o Senhor soberano do universo, e nossa obediência é a única resposta aceitável para a sua inefável bondade. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." Somente os que obedecem à palavra de Deus demonstram seu amor a Ele. O seu amor a Cristo fez que você obedecesse à ordem dele, de arrepender-se e segui-lo. O seu batismo, que ilustrou simbolicamente a morte de si mesmo e a entronização de Cristo como Senhor da sua vida, foi mais um passo de obediência. E a vida cristã é uma peregrinação contínua de obediência. Há alguns anos visitei uma base militar. Fiquei impressionado com a obediência que os soldados demonstravam ao sargento. Quando ele ordenava que corressem, eles corriam. Quando mandava limpar os banheiros, limpavam. Não havia debate nem hesitação, apenas ação imediata. Os soldados obedeciam ao sargento porque ele obedecia ao tenente, que por sua vez, dentro da cadeia de comando, obedecia ao general. Se os soldados se recusassem a obedecer ao sargento, estariam desafiando a autoridade do general e sujeitos a graves penalidades. O seu bem-estar contínuo dependia de sua obediência. Percebi que entre os militares, a motivação para a obediência muitas vezes é o medo, enquanto a motivação cristã para a obediência é o amor. Contudo, o comportamento militar exemplifica um princípio importante para os cristãos. Nosso bem-estar é resultado direto de nossa obediência. Somos capacitados para obedecer sistematicamente a Deus, mediante o conhecimento da Escritura e de nossa vontade submissa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É audácia acreditar que seja possível obedecer a Deus sem primeiro conhecer a vontade dele. É injusto castigar uma criança por não fazer aquilo que se quer dela, se você nunca lhe disser o que espera que ela faça. Deus, porém, não é injusto. Ele revelou claramente sua vontade para conosco por meio de sua palavra. Portanto, precisamos estudar a Bíblia, compreendendo que ela nos instrui em justiça e nos ensina a viver de modo que agrade a Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus, mas como a maioria de nós sabe, estudar a Bíblia é um trabalho árduo. Para guardar a verdade que está nela, é preciso um estudo cuidadoso, em vez de uma leitura superficial nas horas de lazer. Muitos cristãos permanecem analfabetos do ponto de vista bíblico e privam-se de sustento espiritual, motivação e bênção simplesmente porque têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Faz alguns anos, convenci-me do erro de ser obeso, estar fora de forma. Assim, comprometi-me perante a Deus e minha família a correr todos os dias. Eu sabia que correr melhoraria minha saúde. No começo, era uma lástima. Era raro o dia em que eu quisesse correr. Eu sempre podia pensar em inúmeras razões pelas quais poderia deixar de enfrentar a manhã fria ou úmida por apenas um dia. Mas por vontade própria, forcei-me a cumprir esse compromisso. Então comecei a perder peso e me senti melhor, e o correr tornou-se mais fácil. Afinal, perdi 20 quilos. Tenho de admitir que ainda não gosto de correr. Minhas emoções tentam convencer-me de que eu poderia deixar para o dia seguinte, mas sei que não é assim, e até hoje continuo a correr diariamente. Encontrei muitos paralelos entre o estudo da palavra de Deus e a corrida. A parte mais difícil de toda atividade é o início, mas uma vez que começo, realmente tenho prazer em ambas, e quando termino, fico satisfeito por tê-las feito. O esforço ajuda-me a melhorar. Nos dois casos, minhas emoções oferecem várias razões pelas quais eu legitimamente poderia adiá-las por apenas um dia. No entanto, se deixo de praticá-las por um dia, torna-se mais fácil justificar minha procrastinação no dia seguinte. Quando as pratico com regularidade, minha força aumenta e elas se tornam menos difíceis. O discípulo tem vontade de estudar a palavra de Deus. Jesus disse: "Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos." Impregnar-se da palavra de Deus deve ser prioridade na vida do discípulo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a sua obra.
É necessário que estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há em nós. As experiências das personagens bíblicas são documentadas como exemplos para nossa instrução. Devemos descobrir continuamente princípios bíblicos e aplicá-los à nossa vida. Estou convicto de que existe um princípio orientador ou uma ordem direta na palavra de Deus para cada decisão que tenho de tomar. Se não conheço a vontade de Deus em dada situação, é mais que provável que eu não conheça a palavra de Deus. Quando alguém me procura pedindo conselho quanto a alguma decisão importante, minhas primeiras perguntas são: você já estudou a palavra? Já ouviu o que o próprio Deus diz a esse respeito? Fico surpreso ao ver as pessoas buscarem o meu conselho antes de procurarem o de Deus. Precisamos do conselho de pessoas íntegras que nos conheçam bem, e a Bíblia, mas isso deve vir depois do estudo da aplicação dos princípios bíblicos e da oração. Quando confrontados com um dilema sério, uma tentação severa ou uma decisão importante, só os ingênuos acreditam que possam fazer uma rápida oração a Deus, abrir a Bíblia e, como num passe de mágica, descobrir a resposta. Embora Deus não seja limitado, o Espírito Santo geralmente escolhe trazer à nossa memória as coisas que já estão lá. Jesus admoestou: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O discípulo tem de ter um conhecimento operante da palavra de Deus. Uma professora acreditava que Deus a estava levando a rescindir o contrato com uma escola para vir trabalhar conosco. Ela estava confiante de que essa era a vontade de Deus, porque tinha paz a esse respeito. Sempre fico empolgado quando novos missionários se unem a nós para trabalhar no gueto. Nossa equipe atual não tem condições de alcançar todas as pessoas que estão buscando conhecer a Deus por meio do nosso ministério. Mas eu sabia que não era a vontade de Deus que essa professora quebrasse o seu contrato. Deus diz: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. A palavra de Deus, e não o sentimento de paz, revela a vontade dele. Lembra-se de Jonas? Ele não tinha paz quanto a ir a Nínive, embora essa fosse definitivamente a vontade de Deus, conforme revelada pela palavra do Senhor. Creio que essa professora desejasse sinceramente obedecer a Deus, e seus sentimentos levaram a crer que estivesse certa. Mas a vida cristã baseia-se na obediência à palavra de Deus, e não em seguir as emoções. Paulo disse: sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Fé como a de uma criança não é permissão para ignorância. Paulo disse repetidas vezes: não quero que sejam ignorantes. Sem conhecimento adequado da palavra de Deus, o discípulo, baseando-se em sentimentos, esperanças e opiniões, estará arriscando seu futuro, em vez de garanti-lo na vontade de Deus e nos fatos de sua fé. O discípulo experimenta a descoberta de Jeremias: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. É preciso decidir obedecer. É necessário estar comprometido a obedecer a palavra de Deus, mesmo antes de saber o que ela diz. Anos atrás, um conhecido equilibrista preparava-se para atravessar as cataratas de Niagara, num cabo de aço. Ele perguntou à multidão se acreditava que ele pudesse fazê-lo. Ao afirmar que sim, ele perguntou mais uma vez: realmente acredita que eu consiga? Quando os gritos dos espectadores demonstraram fé absoluta, solicitou um voluntário para ser carregado por ele nas costas. Compromisso é ligar-se a uma pessoa, a um ideal ou a um alvo, não importam as consequências. Seu compromisso é um voto de estar unido a Cristo, a tornar-se um com Ele, a colocar o futuro e a própria vida nas mãos dele. Paulo roga aos cristãos que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A maioria dos cristãos quer obedecer à palavra de Deus, mas querer não é suficiente. Querer é função das emoções e oscila com os sentimentos. O discípulo decide obedecer à palavra de Deus. Deus não espera que você, à semelhança de Cristo, decida obedecer por seus próprios esforços. Paulo ensina que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar.
de acordo com a boa vontade dele. Sua vontade e capacidade pelo Espírito Santo pode vencer seus sentimentos e levá-lo a agir conforme seu compromisso anterior com Cristo. Lembro-me de certa vez ter me hospedado num hotel que tinha uma piscina com um trampolim bem alto. Com bastante medo, resolvi aventurar-me a saltar daquele trampolim. Com cuidado, subi a escada de metal até o topo e fiquei tremendo sobre a prancha de fibra de vidro. Não tinha dúvida de que a gravidade podia puxar-me para a piscina, mas também sabia que seria improvável que isso acontecesse enquanto eu não saltasse. Podemos comparar a força da gravidade com a obra de Deus que nos capacita. Sempre que escolhermos obedecer, ela estará à nossa disposição. Hoje em dia, uma filosofia amplamente difundida é: se você gosta, então faça. Para muitos, tem se tornado lei máxima evitar sentimentos e experiências negativas. Os homens erroneamente acham que prazer e felicidade são sinônimos. Satanás é mestre em fazer o que mal pareça bem. Ele pinta a maldade com beleza sedutora e promete gratificação e deleite. Se os pecados não fossem agradáveis, não seria uma tentação. Um homem que tinha acabado de abandonar a esposa para encontrar felicidade declarou confiantemente que tinha aprovação divina. Deus queria que ele fosse feliz, e isso era impossível na sua situação atual, apesar do voto na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Ele poderá encontrar prazer momentâneo, mas não encontrará felicidade. A verdadeira felicidade só é encontrada por meio à obediência de Deus. Quando há conflito entre a palavra de Deus e os sentimentos, o discípulo resolve fazer o que Deus ordena. É nisso que se resume o cristianismo. Uma das grandes tragédias do cristianismo do século XX é que muitos cristãos que conhecem a Bíblia foram educados longe da obediência. Alguns cristãos utilizam o método mergulhe e pule, de obediência à Escritura. Eles mergulham nas promessas e pulam as ordens, ou então enfatizam certos versículos importantes e ignoram outros desvalorizando. 2 Timóteo 3,16, que declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus primeiros contatos com os jovens de Watts foram marcados por argumentos e longas discussões sobre perguntas como: você pode me provar que Deus existe? Como uma virgem poderia ter um filho? Ou por que um Deus de amor permite a pobreza ou o abuso de crianças? Eu sabia que a palavra de Deus dizia: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Mas eu achava que só assim poderia persuadir os rapazes da rua a crerem em Cristo, e deixei de lado o princípio bíblico. Eu estava sinceramente tentando convertê-los, mas desobedecendo a palavra de Deus, e nunca venci uma discussão. Afinal, tentei usar o método de Deus. Não argumentei nem tentei defender a Bíblia, mas simplesmente proclamá-la. Comecei a orar por aqueles jovens. Quando surgia a oportunidade, falava-lhes do amor de Deus. Não demorou muito, o Espírito de Deus convenceu 4 deles a seguirem a Cristo, mas os outros nunca o fizeram. O coração deles endurecera com os nossos debates. Cristo tinha se tornado uma piada, e o cristianismo uma brincadeira. Eu poderia não ter impedido a obra do Espírito Santo se tivesse simplesmente obedecido a Deus, totalmente e sem questionamento. Não tinha o direito de escolher o que obedeceria e o que deixaria de lado. Saber o que a Bíblia diz, sem obedecer, é uma afronta detestável a Deus. Romanos 6,16 pergunta: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Como o cristão tem um compromisso de obedecer à vontade de Deus, à medida que o Espírito Santo a revela, ele estuda a palavra de Deus com o compromisso de viver aquilo que aprende. Essa resolução é uma evidência inquestionável de que se é um discípulo de Cristo.